Olá, eu sou César Barbosa e hoje hei de ler trechos do livro Discurso sobre o Método, de René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês, cientista e matemático. Ele é considerado o pai da filosofia moderna. Ele nasceu em 1596 em La Haye, na França, e morreu em 1650 em Estocolmo, na Suécia. René Descartes, nesta obra, Discurso sobre o Método, ele cria seu princípio fundamental de sua filosofia, que é penso, logo existo, essa tese, que seria a verdade fundamental baseada na razão. Ele apresenta 4 preceitos fundamentais de lógica e também apresenta 3 ou 4 máximas sobre uma moral que ele criou. Ele também fala sobre a falibilidade dos nossos sentidos, uma ideia que não é nova, né? Já existente na teoria das formas de Platão, que este mundo que ao alcance dos nossos sentidos seria uma espécie de sombra do reino das ideias, né? Onde estão as ideias universais, fixas e imutáveis. Ele também fala sobre, neste caso da falibilidade dos sentidos, ele apresenta um exemplo do Sol, que o Sol não tem o tamanho que o vemos, ele é muito maior do que aparenta ser. Ele também fala que a nossa mente, ela cria coisas que não existem. Por exemplo, ele coloca a cabeça de um leão no corpo de uma cabra, né? Apesar de nosso pensamento, nossa mente conseguir elaborar essa coisa, essa imagem, ela é falsa no mundo real, ela não existe no mundo real. Ele fala também sobre a imortalidade da alma humana e é isso. Veamos nós o que René Descartes tem a dizer no seu livro Discurso sobre o Método, com base nos trechos destacados por mim. Aqueles que possuem as invenções mais adoráveis e que sabem exprimi-las com mais enfeite e doçura, não deixam de ser os melhores poetas, ainda que desconheçam a arte poética. Agora são os 4 preceitos da lógica. O primeiro era não reconhecer nenhuma coisa sem que a conhecesse evidentemente por verdadeira, isto é, evitar com muito cuidado a precipitação e o preconceito, e não considerar nada, em meu juízo, que não se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito, que não tivesse nenhuma intenção de duvidar. O segundo, apontar cada uma das dificuldades encontradas naquilo que examinava, o mais detalhadamente possível, e o quanto fosse necessário para melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir ordenadamente meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e pelos mais fáceis de conhecer, para avançar pouco a pouco, gradualmente, até o conhecimento dos mais complexos, supondo até mesmo a sequência deles que não se relacionam uns com os outros naturalmente. E o último, classificar tão inteiramente e tão minuciosamente que eu estivesse seguro de não omitir nada. Agora, as 3 ou 4 máximas apresentadas por ele sobre a moral provisória que ele criou. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, conservando constantemente a religião a qual Deus me deu graça de ser instruído desde minha infância e me orientando em tudo mais,
seguindo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso que fossem comumente postas em prática pelos mais sensatos, com os quais eu teria que conviver. Minha segunda máxima era de ser o mais firme e o mais resoluto possível em minhas ações, e não seguir menos constantemente as opiniões mais duvidosas, quando estivesse seguro do que fosse bastante acertadas. Minha terceira máxima era de tentar sempre vencer a mim mesmo do que a sorte, e mudar meus pensamentos do que a ordem do mundo, e geralmente me acostumar a acreditar que não há nada que esteja inteiramente em nosso poder, a não ser os nossos pensamentos. Assim, depois que fazemos o nosso melhor em relação às coisas que nos cercam, tudo aquilo que nos resta conseguir é, em relação a nós, absolutamente impossível. Enfim, para concluir essa moral, ocorreu-me fazer uma revisão sobre as variadas ocupações às quais podem se aplicar os homens nesta vida, para tentar escolher a melhor, e sem querer dizer nada sobre as demais, pensei que não havia nada melhor a fazer que continuar naquela em que me encontrava, isto é, dedicar toda a minha vida ao cultivo de minha razão e me antecipar tanto quanto possível no sentido do conhecimento da verdade, seguindo o método que havia estabelecido. A partir do método que ele estabeleceu, ele passou o resto da vida dele buscando a verdade, em busca do conhecimento. Mas logo depois percebi que, enquanto pretendi tudo que fosse falso, era necessário que o percebia, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, penso logo existo, era tão firme e tão assegurada que todas as suposições mais extravagantes dos céticos não foram capazes de abalar. Julguei que podia aceitá-la sem receio, como o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Penso logo existo, esta tese é o princípio primeiro da filosofia cartesiana, segundo ele mesmo. Vemos nós aqui outro trecho, esse aqui sobre a imortalidade da alma humana. Ele fala da alma dos animais e da alma humana. Ao passo que, quando se sabe o quanto são diferentes, isto é, a alma humana e a alma animal, se compreende muito melhor os motivos que comprovam que a nossa é de uma natureza inteiramente independente do corpo e, consequentemente, que não está sujeita a morrer com ele. Então, uma vez que não se encontram outras causas que a destruam, somos naturalmente levados a concluir daí que ela é imortal. Com efeito, quero que se saiba que o pouco que pude aprender até aqui é quase nada em comparação com o que ignoro e que não perco a esperança de poder aprender, pois se passa quase o mesmo com aqueles que descobrem pouco a pouco a verdade nas ciências, que com aqueles que, começando a se tornarem ricos, têm menos dificuldade em fazer grandes aquisições do que tiveram anteriormente, quando eram mais pobres, em fazer outras muito menores. Para finalizar, filosofar é muito cômodo para aqueles que têm apenas espíritos bastante medíocres, pois a obscuridade das distinções e dos princípios dos quais se servem é a causa de que podem falar de todas as coisas com tanta ousadia, quanto se as conhecessem, e sustentar tudo o que dizem contra os mais sutis e os mais hábeis, sem que se tenha meio de convencê-los. É muito comum pessoas que não sabem nada sobre determinado assunto, falar de maneira ousada e fluentemente sobre aquilo, mesmo ignorando bastante. Em contrapartida, pessoas que têm uma base de conhecimento são mais receosas.